Oi, eu sou Fabiana Correia, sou editora da Forbes aqui no Brasil e eu estou aqui hoje com a Renata Vick. Ela é CEO do grupo CRM, é um grupo de chocolates com 958 lojas e 1.800 funcionários no Brasil, e ela promoveu uma transformação digital que levou a empresa a uma grande expansão nos últimos 2 anos. A Renata começou na empresa aos 16 anos e nos últimos 2 anos ela está como CEO do grupo CRM. O mercado brasileiro de chocolates produz 756 mil toneladas por ano e fatura 13 bilhões de reais. Renata, em março de 2020, as autoridades sanitárias brasileiras determinaram que as lojas e serviços que não fossem essenciais ficariam fechados. A gente estava no momento mais dramático da pandemia do coronavírus e também às vésperas da Páscoa, que é quando acontece 30% do faturamento da sua empresa. E você teve que tomar decisões muito rápidas e muito criativas, então eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo, como é que você fez isso e como que você usou a tecnologia, o e-commerce e toda a transformação digital para que a sua empresa continuasse crescendo. Aliás, registrou uma expansão, né, durante esses 2 últimos anos. Conta pra gente. Fabi, foi realmente, acho que um dos momentos de maior adversidade. Eu digo que foi o maior pivô rígido da nossa história. A gente estava diante de um pivô rígido, de uma situação jamais vista em todo o mundo, a maior crise sanitária que o mundo já viveu. E existia uma preocupação muito grande de como cuidar das nossas pessoas, né? Então, naquele momento, me lembro como se fosse hoje que eu disse, a crise vai passar e as relações vão continuar. E baseado nisso, que diz muito sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de lidar com as nossas pessoas e o stakeholder franqueado, o stakeholder colaborador, nossas primeiras iniciativas naquele momento foi, primeiro, preservar, sem dúvida nenhuma, os nossos colaboradores envolvidos nessa grande operação que é a Páscoa, como você bem disse, 30% do nosso faturamento. Colocar essas pessoas em casa, num primeiro momento, lembrando que nós somos uma vertical de negócios, então nós temos uma indústria, bastante difícil fazer uma desmobilização de indústria, nós temos lojas próprias e franquias que foram realmente obrigados e por recomendação a encerrarem as suas atividades, e naquele momento a minha decisão nessa jornada de transformação foi criar um ecossistema digital que hoje já representa de 15% a 20% do nosso faturamento, que favorece o nosso stakeholder franqueado e assegura uma experiência muito diferenciada ao nosso consumidor final. Hoje a gente consegue entregar o melhor chocolate do Brasil em até 60 minutos na casa do nosso consumidor, porque quem faz o last mile dessa operação são as 1.000 lojas, quase 1.000 lojas implantadas em todo o Brasil. Então, foi determinante naquele momento para o nosso plano de aceleração na avenida de crescimento digital. Isso também retroalimenta o nosso plano de expansão, porque nós abrimos 235 lojas físicas nesses últimos 2 anos, 2021, 2022, e estamos indo para 2023 com uma agenda de mais 220 lojas, então serão 400 lojas em 3 anos, justamente porque o físico é retroalimentado pelo digital e vice-versa, né? Então, foi muito importante, isso sem dúvida nenhuma incentiva uma agenda de crescimento same-store sales, porque os franqueados participam da venda digital e com isso a gente também quebrou o que é extremamente importante numa transformação digital, que é a crença cultural no digital. Em nenhum momento o Grupo CRM entendeu o digital como uma contingência, e sim como uma grande oportunidade, uma força motriz propulsora para os nossos negócios. Naquele momento de muita atenção, você teve uma solução muito criativa, porque você não poderia criar um sistema que fosse do teu escritório central para concorrer com as pessoas que tinham a franquia da marca, que também tinham a marca, né, que precisavam continuar vendendo. As lojas estavam fechadas, né? Tudo que eles tinham era a loja. Você teve uma ideia que, enfim, proporcionou uma maneira de vender mais e de convidar essas pessoas para entrarem nessas vendas, né? Para entrar nessas vendas. Sem dúvida, Fabi. Acho que foi um caminho disruptivo, né? A gente não tem visto todos os demais varejistas entenderem o digital como uma possibilidade também de favorecimento ao stakeholder, no caso, quem opera com franquia. Então, isso gera um conflito de interesse, né? Porque, de certa maneira, o franqueado entende que a venda online concorre com a venda física. E o que, de fato, acontece é que o cliente omni, né? O cliente que compra no físico e no digital,
ele é muito mais recorrente, né? Ele tem uma frequência muito maior do que o cliente só digital ou o cliente só de loja física. Então, quando a gente entendeu que o cliente estando no centro da estratégia, o que ele quer para ter uma melhor experiência e, com isso, uma maior conversão, é gerar conveniência, né? Nós precisamos gerar conveniência. Então, se eu faço essa operação do Ship from Store, ou seja, se o last mile é feito pelo meu franqueado, esse produto chega mais rápido no meu consumidor, com um frete muito mais acessível, né? Se a gente centraliza isso no nosso CD, é ineficiente, porque a gente gera um conflito de canal, né, entre o canal online e o canal físico. A gente não tem o franqueado embarcado junto com a gente numa estratégia que é uma avenida de crescimento relevante e sustentável para nós. E, ao mesmo tempo, nós, consumidor final, que é para quem a gente sempre tem que se reverenciar e ter maior atenção, não tem a melhor experiência, porque ele levaria mais tempo para receber o produto e, possivelmente, com um custo de frete mais caro. Então, quando eu digo que a gente consegue atender hoje o Brasil todo, Manaus, Belém, Roraima, em 60 minutos e com várias alternativas, porque a transformação digital não vem do e-commerce, né? O e-commerce é um artefato da transformação digital. A gente criou um ecossistema, a gente tem um sistema de personal shopper que entende na sua individualidade, que fornece um tratamento bastante humanizado para o nosso consumidor final. A gente faz vendas via WhatsApp, via marketplaces de delivery, via catálogo digital. Então, isso propiciou com que o grupo conseguisse trabalhar dentro do que a gente chama de arsenal digital, que hoje é responsável por 15% do nosso faturamento e que tem potencial para chegar pelo menos a 30%. Teve algo além dessa transformação digital para que você conseguisse expandir a sua empresa nesses últimos 2 anos, que foi um período de crise mundial e local, né? Como é que você fez, além de ter levado a empresa para os canais digitais e reforçado o e-commerce, expandido o e-commerce, o que você fez para que esse crescimento acontecesse? Nós mudamos por completo, né? Eu acho que a transformação digital é uma faísca, né, de todo esse movimento importante, principalmente de foco e priorização. Eu acho que a pandemia trouxe um senso de urgência, né, ao empresariado como um todo, de trabalhar com bastante elucidação na sua estratégia, entendendo aonde tem a maior captura de valor. Então, no nosso caso, a gente colocou bastante energia realmente para que o que era incipiente na época, né, uma cultura digital para todos nós aqui bastante incipiente, hoje já no nível de maturidade bem mais avançada. Entendemos que existia também no intuito de trazer mais conveniência, abrangência, capilaridade. A gente viu o potencial que o digital tem em gerar capilaridade, de ampliar o nosso parque de lojas físicas. Então, existe um foco e uma dedicação muito grande em também crescer o nosso parque atual de lojas. E toda uma estratégia de produto, de marca, de investimento na marca, campanhas de marketing completamente diferentes do que a gente vinha fazendo até então. Então, muitos investimentos na marca. A gente, esse ano, por exemplo, está com um crescimento de 45% em relação a 2021 e 35% de crescimento no Same Store Sales. Então, estamos crescendo bem acima do mercado. A gente está falando de um país com dimensões continentais. E você me disse nos bastidores que ainda tem um potencial de mais de 11 milhões de consumidores para as suas marcas. Quantos consumidores o Grupo CRM tem hoje? Hoje nós temos, dentro do nosso programa Cop Club, que são os clientes mais fiéis, heavy user, 3 milhões de consumidores. Estimamos que a gente atende por ano aproximadamente de 8 a 10 milhões de consumidores, mas ainda existe um universo dentro do target AB, jovens adultos acima de 30 anos, mais 11,5 milhões de consumidores que poderiam estar consumindo a marca Copenhagen, e nós faremos o possível para que a Copenhagen chegue até eles. Muito chocolate. Muito chocolate nas veias. Renata, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que ela vai ajudar a inspirar muitas mulheres, muitos empreendedores que querem fazer uma transformação digital na sua empresa. Obrigada por estar aqui.
aqui. Foi uma delícia, eu admiro muito o trabalho da Forbes, admiro muito o seu trabalho e eu sempre digo que compartilhar é estrategicamente muito mais importante, né, do que só realizar. Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade aqui de contar esse grande case que foi a expansão, não só através do digital, mas o quanto isso abriu horizontes para a gente continuar também olhando todo o nosso plano de expansão de lojas físicas. E tem sido um privilégio e uma enorme responsabilidade ajudar e estar à frente da liderança dessa companhia com 94 anos, uma marca brasileira que, de fato, encanta e emociona milhares de famílias brasileiras. E essa foi a entrevista da Forbes Brasil para o Forbes Summit. Queria agradecer o convite e até a próxima.